Bem-vindos. Como você já deve ter percebido, há coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos, medos e aversões. Resumindo, tudo que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, enfim, tudo que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem excesso de aflições da alma, deve entender que nem todas as coisas podem ser controladas. O primeiro passo é investir nossa energia no que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar é a opinião e os julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativamente ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve compreender que as opiniões dos outros, os elogios, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. O propósito deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual da Vida, para aprendermos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa e alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todo tipo de sofrimento decorrente dos julgamentos alheios. Através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual da Vida de Epicteto, você aprenderá o porquê não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam lhe prejudicar. Antes de continuarmos, se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal para não perder o valioso conteúdo que iremos trazer para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: tenha em mente que aquele que insulta ou agride não é o insultado, mas sim o próprio julgamento dele de que essas ações são ofensivas. Assim, se alguém o provoca, lembre-se de que é sua própria opinião que está causando perturbação em primeiro lugar. Tente não se deixar influenciar por aparências, pois com o tempo e a calma, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente vem de como processamos esse insulto. Quando alguém te menospreza ou desrespeita, pense que esse insulto só te prejudicará se você permitir. Se reagir de forma negativa, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela capacidade de tolerar a negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero vencer ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois ele nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos entregamos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois tomará sua alma, e o tornará alguém superior e capaz de avançar com firmeza através das adversidades. Com certeza, você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia, ou até sua semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo plenamente como você se sente, pois todos nós já estivemos nessa situação em algum momento da vida. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Manter propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, para evitar sermos afetados pelas opiniões dos outros, a abordagem é a seguinte: se você tem o propósito firme de compreender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Esteja preparado para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Tenha cuidado para não adotar tal atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando você. Mas se deixar-se convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Esse princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não obtivemos sucesso, mas sim porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real.
Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que os outros opinem sobre ela, estará cometendo um grande erro que pode ser fatal. Então, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e compreenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe com críticas. Não deixe o medo de viver na desonra e ser desconsiderado em qualquer lugar te perturbar. Se a falta de honras fosse algo negativo, outros teriam o poder de nos deixar infelizes, mas as coisas não funcionam assim. Na verdade, você só é alguém nas coisas que controla e que dependem das suas escolhas. Isso é especialmente relevante nos dias atuais. Quantas vezes você fez algo contra sua vontade apenas para agradar alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser prejudicial. Devemos perguntar: vale a pena mudar quem somos por um pouco de aprovação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é não. Reflita. Todos já passamos por situações embaraçosas, mas não maliciosas. Por que se importar se zombam de você ou o excluem em termos de popularidade? Sua felicidade realmente depende de ser popular? Se viver assim, terá conflitos constantes, já que sua felicidade não está sob seu controle. Portanto, viverá em tensão constante, mudando quem é para não perder status. Um princípio fundamental do estoicismo é focar no que controlamos e tornar-se impassível em relação ao que não controlamos. No caso de insultos, lembre-se de que ninguém pode te magoar sem sua permissão. Número 4. Exercício do autocontrole. Para que um insulto não se torne uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente como temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e permaneça lá por alguns dias. Assim, então, permitimos que estranhos entrem em nossa mente, quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo com a sua família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e fará você se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que outros possam ter uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação de outras pessoas. Isso nos leva a agir apenas para agradá-los, em vez de seguirmos nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém lhe prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que estão certos ao fazê-lo, mas é impossível esperar que todos ajam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, são eles mesmos que se prejudicam com seu erro. Com base nesses princípios, suporte a pessoa que o julga com paciência e em cada uma dessas ocasiões diga a si mesmo: isso é apenas a opinião deles. Número 7. Ninguém pode machucar você. Através deste 7º e último princípio, nós analisamos a motivação de quem envia o insulto, e o que isso nos mostra é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com a nossa visão de mundo. Pensar assim pode ser fatal. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos tenham a mesma visão de mundo que eu? Pensar assim é bastante ingênuo, concorda? Portanto, se alguém o insulta acreditando que conhece a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: apenas você sabe quem é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Assim, no caso de um estranho o insultar de alguma forma, você deve se perguntar: agi errado? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode,
Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve apenas se contentar, pois você é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como disse Epicteto em relação à pessoa que o insulta, é assim que parece para eles. E para finalizar, gostaria de encerrar com a seguinte lição de Epicteto. Por quanto tempo você acha que adiará se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deveria estar familiarizado? Que outro mestre você ainda está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, acrescentando desculpas após desculpas e adiando o dia que dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. Chegamos ao fim, amigos. O que acharam do vídeo? Deixem sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.